O quadro me hipnotizava. Ver meu rosto ali, com os olhos costurados por uma linha vermelha e grossa, me causava um enjoo que não vinha do estômago. Vinha da alma. Era como se minha essência tivesse sido roubada, trancada ali dentro. A sala inteira parecia respirar. As fotos tremulavam nas paredes como se um vento gelado passasse por elas, mas o ar era completamente imóvel. Um som começou a se espalhar pela sala. Um som úmido, como carne sendo arrastada pelo chão. Virei devagar. O corredor que levava aos quartos agora era um túnel estreito, feito de espelhos distorcidos e fotos queimadas. No fim dele, algo rastejava, devagar, com o som da respiração acelerada, arfante. Não de cansaço, de antecipação. Corri até a porta. Girei a maçaneta com força. Nada, travada, como se nunca tivesse sido uma porta. Bati, gritei, mas o apartamento estava isolado do mundo, e o túnel parecia se esticar conforme eu tentava fugir. A figura que se arrastava já podia ser ouvida mais nitidamente. Unhas, mãos desfiguradas, e aquele vestido branco encharcado. Manchas novas de sangue se espalhavam pelo tecido a cada passo dela. Então eu vi. Ela usava o meu rosto, não o meu de agora, mas o da foto, com os olhos costurados, e enquanto ela se aproximava, a parede atrás de mim começou a se descascar sozinha, revelando algo, um espelho, mas não refletia a sala. Refletia um lugar que eu não reconhecia. Um quarto escuro, com paredes acolchoadas e manchas vermelhas em padrões que pareciam unhas arranhando. A criatura estendeu a mão ensanguentada e apontou para o espelho. Uma voz sussurrou atrás de mim, tão próxima que senti o bafo no ouvido. Está na hora de voltar para onde você tirou ela. E então, o espelho trincou. O espelho rachado me chamava, não com palavras, mas com uma força absurda, como se puxasse minha mente, meu corpo, minha sanidade. Cada trinca refletia um pedaço distorcido de mim. Um com os olhos vazios, outro com a boca costurada, outro, e esse me fez recuar, com uma expressão de puro prazer, enquanto sangrava pelos ouvidos. A criatura parou a poucos metros de mim. Um sorriso largo demais, tenso demais, como se o rosto que vestia, o meu rosto, não aguentasse aquela expressão por muito tempo. Os pontos começavam a se abrir. A pele se rasgava, revelando outra face por baixo, incompleta. Como uma máscara feita às pressas com carne mal recortada. Dei um passo para trás. O espelho estalou. E então, ele se abriu, como uma porta que nunca deveria ter sido destrancada. Do outro lado vi a mim mesmo, mas era diferente. Vestia a mesma roupa que eu. Tinha os mesmos traços. Mas os olhos não tinham vida. Estavam costurados com aquela mesma linha vermelha. E ainda assim, ele me enxergava, ergueu uma mão igual à minha, suja de sangue. E no momento em que encostou no vidro, eu senti a dor. Uma dor aguda no peito. Olhei para baixo. Linhas vermelhas começavam a se costurar sozinhas no meu corpo, como se mãos invisíveis me trancassem por dentro. A criatura que usava meu rosto começou a rir. Não era para você ter aberto a porta, sussurrou. Tentei fugir, mas não havia mais saída. A sala tinha desaparecido. Agora eu estava entre espelhos, reflexos e versões de mim mesmo. Todos sofrendo. Um sangrava pelos olhos, outro gritava com a boca costurada, e um apenas chorava, segurando o mesmo vestido branco. No fundo de tudo, ouvi de novo o telefone, tocando. Incansável. O som atravessava paredes, espelhos, carne. Atendi. Você ainda pode devolver ela, disse a voz. Mas o preço é você. A ligação caiu. E junto dela, o chão sob meus pés. Caí. Caí em um escuro que parecia não ter fim. Acordei deitado no chão frio. O mesmo chão do apartamento. Mas ele não parecia mais com o 313. As paredes estavam cobertas de espelhos. E em cada um, eu. Mas versões diferentes. Algumas choravam, outras riam com uma loucura silenciosa. Uma, mais ao fundo,
Me encarava fixamente, com os olhos costurados. Não conseguia me mover direito. Meu corpo doía. As costuras que haviam aparecido em mim antes, agora estavam em carne viva, como se tivessem sido arrancadas à força. E então percebi. O apartamento estava vivo, respirando. O ar se movia como se fosse puxado e solto por pulmões invisíveis. Cada batida do meu coração parecia ecoar pelas paredes, respondida por um som grave, orgânico, como se eu fosse parte dele agora. No centro da sala, o vestido branco, ainda ensanguentado. Mas agora, ele se mexia, como se alguém o vestisse, como se ainda houvesse um corpo ali dentro. Dei um passo hesitante. O vestido se ergueu, flutuando no ar. E dela, surgiram braços, pernas, um corpo feminino, mas incompleto, como se estivesse sendo costurado no momento. As juntas tremiam, instáveis. O rosto, ainda sem traços definidos, parecia uma massa de pele tentando se lembrar de quem era. Mas os olhos eram os meus. Ela andou até mim, não correndo, nem flutuando, apenas aparecendo mais perto a cada piscar. Você me arrancou daqui, disse com minha própria voz. Tentei responder, mas minha boca não abria. Meus lábios estavam presos. Ela tocou meu rosto com uma mão fria, macia e costurada, como se tivesse sido feita com pedaços de mim. Eu era só um sussurro nesse lugar, um eco da dor. Mas você me viu. Você me deu forma. Você me deu um nome. Os espelhos começaram a tremer. Atrás de cada reflexo, as versões de mim gritavam, urravam. Algumas batiam com força, como se tentassem sair. Outras imploravam com os olhos, mesmo costurados. Ela se inclinou até meu ouvido. Agora só falta uma coisa, sussurrou, e enfiou a agulha no meu peito. Uma linha vermelha, brilhante, começou a costurar meu coração, com o dela. Ela estava me refazendo, me reconstruindo em algo que pudesse viver ali com ela. E atrás da última porta, a única que ainda não havia aberto, algo me chamava. Um quarto escuro, com uma cama, um berço e o som de alguém respirando. Falta só você aceitar, ela disse, desaparecendo no corredor. E a porta do quarto se abriu sozinha. O quarto era absurdamente frio. Não por causa do ar, mas pela sensação. Como se o tempo ali dentro tivesse parado. Ou pior, morrido. O berço no canto balançava sozinho, rangendo baixinho. Mas não havia vento. Dei um passo, e o chão cedeu um pouco como carne viva coberta por um tapete antigo. As paredes pulsavam levemente, acompanhando minha respiração. Ou a dela. No centro da cama, algo estava coberto por um lençol branco. Mas não era um corpo. Era um contorno. Como se o que estivesse ali ainda estivesse tomando forma. Então percebi. Era o último reflexo. O único que ainda não havia me encarado nos espelhos. O único que não gritava nem chorava. Estava deitado, calado, esperando. Minha cabeça latejava. A dor no peito aumentava. A linha vermelha que ela havia costurado entre nós ardia, como se puxasse cada vez mais forte. Ouvi um choro, de bebê, mas não vinha do berço. Vinha do meu ouvido. Virei devagar para o espelho no canto do quarto, o único ali. Nele, eu estava com o bebê no colo. Um bebê feito de sombra e sangue com olhos completamente brancos e costurados pela metade. Ele chorava sem emitir som. A figura no espelho me olhou e sorriu, e então o reflexo começou a bater no vidro. Primeiro devagar, depois com mais força, até que o espelho rachou e um pedaço de mim caiu do outro lado. Era como ser dividido ao meio. A dor me derrubou de joelhos. Senti que estava me desfazendo pedaço por pedaço, enquanto o eu no espelho se erguia, inteiro, forte, e tomou meu lugar. Ele saiu do espelho e andou até a cama. Deitou-se no contorno sob o lençol, e a porta se fechou sozinha. Fiquei preso do lado de cá, com os espelhos, com os outros, com ela. A casa respirou fundo e sussurrou pela última vez.
Agora somos completos. Desde aquele dia, o apartamento 313 parece vazio. Mas se alguém olhar bem, verá uma sombra na janela, costurada à eternidade. Você teria coragem de olhar para o próprio reflexo, sabendo que ele pode não devolver o olhar? Comente aqui embaixo o que você acha que realmente aconteceu naquele apartamento.